Olá, agora nós vamos compartilhar com vocês um vídeo sobre o item 16 do edital do concurso do Banco do Brasil, que trata de crime de lavagem de dinheiro. Aqui nós vamos abordar um pouco o conceito, as etapas, nós vamos falar de um pouco de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, e o edital compartilhou conosco uma lei, que é a Lei 9.603/98, mas também a Circular 3978/2020 e a Carta Circular 4001 de 2020. Esses documentos, circular e carta circular, eles são fundamentais para a gente compreender como se dá o procedimento operacional entre as instituições financeiras e o COAF, por exemplo, e os órgãos que ficam acompanhando movimentações incompatíveis com a renda ou com o patrimônio dos diversos atores que estão sujeitos a esse tipo de observância. Portanto, este é um assunto fundamental e é importante destacar também que existe um grande debate em nível internacional a respeito da descriminalização do tráfico de drogas, especialmente da cannabis. E à medida que essa legislação e que os países estão promovendo mudanças na legislação, isso vai refletir nessa discussão toda, até porque se nós não estaríamos falando aqui apenas dos crimes associados ao tráfico de drogas, também outras movimentações financeiras irregulares, o crime associado ao tráfico de entorpecentes, ele é de uma importância muito grande, porque ele está muito vinculado ao crime, aos assassinatos, enfim. E aí nós temos o sistema financeiro como um elemento muito importante, como um ator muito importante, porque é praticamente impossível hoje a um determinado ator que cometa algum crime de lavagem de dinheiro que ele faça isso sem utilizar o sistema financeiro. Então, a observância do sistema financeiro é fundamental para que esses crimes sejam combatidos. Mas não é só o sistema financeiro. Os cartórios, por exemplo, que registram imóveis, eles são fundamentais para que esses crimes possam ser identificados naquelas operações que envolvem registros cartoriais. Os ourives ou as joalherias, que normalmente comercializam, negociam objetos de grande valor, os negócios que envolvem obras de arte, etc. Então, é um conjunto de atividades que está sujeito a esse processo que nós chamamos de lavagem de dinheiro e que nós vamos estar compartilhando com vocês. O nosso olhar aqui está muito associado, muito vinculado à prática bancária. Mas para você que vai fazer o concurso, você também precisa ficar atento, porque os cartórios, as joalherias, os ourives, enfim, todo o conjunto de atores que mexem com valores podem estar participando e contribuindo para que esse crime seja controlado no país e a nível global. Portanto, nós vamos estar falando aqui desse assunto muito relevante e eu espero que a gente possa compartilhar com vocês os tópicos mais importantes, porque essa lei ela tem muitos detalhes e aqui o edital trouxe também uma circular e uma carta circular que trazem minúcias desse processo, tá? E esse vídeo eu vou já de partida compartilhar com vocês que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque nós vamos trazer alguns detalhes que podem ser importantes para você no concurso do Banco do Brasil. É importante destacar desde o início que o Brasil ele é signatário da Convenção da ONU contra o tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, a gente vai ver que no interregno de 12 anos ou 14 anos, houve uma mudança na legislação. Mas o Brasil é signatário desde o primeiro momento, portanto, nós temos toda a regulamentação local baseado nessas convenções internacionais. A Lei 9.603 de 1998, que trata da prevenção do combate aos crimes de lavagem de dinheiro, é a lei primeira que estabeleceu esse regramento no Brasil e dela nós vamos compartilhar alguns tópicos. O objetivo da lei é, primeiro,
criminalizar a conduta de ocultar o proveito financeiro do crime. Então, você tem o crime, seja ele de tráfico de drogas, ou de tráfico de órgão humano, ou de tráfico de pessoas, e você, ao conseguir ganhar com isso, você vai ter que encontrar um mecanismo para ocultar o proveito financeiro desse crime. Portanto, essa lei, ela criminaliza a conduta das pessoas que buscam ocultar o proveito financeiro desses crimes. E essa lei inicial, ela estava ligada exclusivamente ao tráfico de drogas. Vocês vão ver que a lei de 2012, portanto, 14 anos depois, ela amplia o leque dessa lei. Portanto, a lei de prevenção ao combate ao crime de lavagem de dinheiro hoje é bem mais abrangente. Mas essa lei já criava as regras e deveres administrativos voltados à prevenção. Portanto, essa lei ela tem esses dois objetivos. Primeiro, criminalizar a tentativa ou a ocultação do proveito financeiro do crime e, ao mesmo tempo, criar regras e deveres administrativos voltados à prevenção desse crime. Bom, o crime de lavagem de dinheiro, eu destaquei que não é um crime fechado hoje. O que está na lei, ele traz elementos que não delimita especificamente quais os crimes. Você tem situações que estão sendo, ao longo do tempo, percebidas e, à medida que essas situações vão sendo identificadas, elas são incorporadas no âmbito da lei ou no âmbito da carta circular, porque a carta circular, à medida que é uma regulamentação, é um detalhamento da aplicação da lei, a carta circular, ela é passível de alterações, razão pela qual, quando a gente diz que não é um conceito fechado, é que essa lei ela permite que ao longo do tempo sejam incorporadas novas ações, novos procedimentos para impedir o crime de lavagem de dinheiro. Então, é muito importante. É importante também que a gente entenda quais são as condutas criminalizáveis. Nós já falamos da ocultação na lâmina anterior, mas também ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos e valores provenientes deste crime. Inicialmente, como nós estamos focados aqui na lei 9.613, a gente está muito associando esse crime ao tráfico de drogas. Mas vocês vão perceber que uma lei posterior amplia o leque de situações que são passíveis de aplicação dessa lei, e aí nós vamos compartilhar em mais detalhes mais à frente. Bom, é importante que a gente entenda a conceituação doutrinária do crime. São atos praticados com o objetivo de conferir a aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal. Então, é a prática ou a tentativa de conferir a aparência de licitude a atos ilegais. Então, a conceituação doutrinária é importante para que vocês observem essa palavra de aparência, tentativa de esconder, tentativa de parecer lícito um ato ilegal. Portanto, essa conceituação doutrinária é importante. O edital, ele faz referência direta às chamadas 3 etapas do crime, conforme a lei. Por isso, nós vamos fazer um recorte especial sobre essas 3 etapas para que vocês possam entendê-las, até porque essa é uma questão que pode cair na prova. As operações implementadas para combate de crime de lavagem de dinheiro, em 3 etapas, elas estão aqui descritas. As 3 etapas são a primeira etapa, que ele chama de conversão, que a lei chama de conversão, e nós vamos estar detalhando um pouco mais ela mais à frente, que também pode ser traduzida em inglês em placement, a dissimulação, que também em inglês é layering, e integração, integration. Essas 3 expressões, elas retratam o que a lei chama de 3 etapas, que foram
digamos, trazidas aqui para o Brasil baseadas em experiências internacionais, especialmente em experiências americanas. A ideia dessas etapas é uma tentativa de encobrir a origem criminosa, assegurando a fruição pelo criminoso dos benefícios financeiros obtidos a partir da prática de crimes de lavagem de dinheiro. E aqui vamos ver cada uma das etapas. A primeira etapa, que é também chamada de placement, é a busca pela ocultação e separação dos proveitos ilícitos. É como a prática do crime, ao ser praticado o crime, como que a pessoa vai usar, quais os mecanismos que são utilizados para a ocultação desse crime. Então é lógico, o crime praticado via comércio de entorpecentes, você pegar R$1 milhão decorrente do tráfico de drogas e depositar numa conta bancária, em algum momento o COAF vai te perguntar qual a origem desse dinheiro. Então, o tráfico de drogas, por exemplo, gera valores financeiros bastante significativos e quando você deposita em sua conta um valor que foge do padrão normal da sua renda, você vai ter que responder ao COAF. Esse dinheiro, ao entrar no sistema financeiro, vai exigir que você esclareça a origem desse dinheiro. Portanto, essa tentativa de ocultação, ela é uma das etapas que é identificada e que é monitorada. Num segundo momento, há uma tentativa de difusão no mercado ou de mascaramento. Você pode usar diversos instrumentos, transações financeiras com pulverização dos valores para impedir o rastreamento da origem ilícita. Então, você poderia pensar numa situação onde esse R$1 milhão, se ele fosse depositado numa conta de um único cliente que não tem volume de movimentação financeira suficiente para tal, ele poderia pegar uma série de pessoas que cumpriu o papel de laranja e distribuir esse R$1 milhão em diversas contas. Então, o COAF está muito atento a isso, portanto, nós vamos discutir várias situações que são utilizadas para o COAF identificar essa tentativa ou essa etapa do processo de difusão no mercado, de dissimulação ou mascaramento desses recursos oriundos de atividades ilícitas. E a última etapa é você ou o criminoso tentar integrar isso ao seu próprio patrimônio. Essa etapa, que se chama integration, ou integração, ou reciclagem, normalmente ela é feita em investimentos e em aquisição de ativos. Lembrem vocês que no início desse vídeo eu falei da importância dos cartórios de registro de imóveis. Ora, uma das atividades comuns de tentativa de esconder a origem ilícita de dinheiro é você comprar um imóvel de R$1 milhão e fazer o registro por 100 mil. Então, o cartório ele precisa estar fornecendo informações ao COAF para que essa tentativa de integração ao seu patrimônio de um bem de origem ilícita possa ser identificado e quando nós formos destacar as diversas situações em que o COAF solicita informações tanto de bancos quanto de cartórios, isso vai ficar claro para vocês. Mas é muito comum a criação de empresas em paraísos fiscais, de offshore, onde você monta operações irregulares utilizando empresas, especialmente nos chamados paraísos fiscais. Então você cria uma empresa, um CNPJ no paraíso fiscal e você faz um segundo movimento com essa empresa investindo aqui no Brasil. Mas normalmente essa empresa investe no Brasil naquele que pratica o ato ilícito. Portanto, o COAF está atento a isso e essas movimentações são observadas diuturnamente pelo COAF. Portanto, é muito importante que vocês observem essa frase que eu coloco ao final dessa lâmina. Guarda de grandes quantias em dinheiro vivo e sua utilização em transações comerciais tem inúmeras complicações e suspeitas.
Então, se você for trabalhar no Banco do Brasil e tiver um cliente que todo dia faz um depósito em dinheiro vivo, essa informação ela é importante para o COAF, ela é importante para que se identifique possíveis atos criminosos em relação a esse tipo de comportamento. E vocês vão perceber que o COAF, via carta circular, estabelece que esse tipo de situação precisa ser informado àquele órgão e nós vamos estar compartilhando com vocês, na sequência, esse conjunto de informações que devem ser informadas ao COAF. Bom, a Lei 12.683 de 2012, portanto, 14 anos depois, ampliou o leque daquilo que era considerado lavagem de dinheiro. Inicialmente, como eu disse, a lei inicial ela focava apenas no tráfico de drogas. Só que hoje você tem uma série de atividades ilegais, ilícitas, e que são abrangidas por essa nova lei. Portanto, hoje nós temos problema no tráfico de órgãos humanos, no tráfico de crianças, tráfico de pessoas, no tráfico de bens mesmo, de eletroeletrônicos. Então, a lei hoje ela é muito abrangente. Ela ampliou sobremaneira o leque de atitudes ilegais abrangidas pela lei. Portanto, essa lei ela amplia o escopo para além do narcotráfico. Essa é a diferença importante. Ela generaliza os chamados crimes antecedentes, que deixa de ser apenas o crime do tráfico de drogas. Ela aborda a questão da lavagem de capitais, quando há ocultação da natureza, da origem, etc., por infrações penais que vão além do tráfico de drogas. Então, a infração penal que inclua tráfico de drogas, mas também de pessoas, de órgãos, olhem bem, de metais preciosos, a infração penal decorrente do tráfico de metais preciosos é um problema sério, porque a Amazônia tem uma dimensão continental, portanto, ali dentro da floresta amazônica nós temos várias explorações de metais preciosos de forma ilegal, à margem da lei. Portanto, nestas áreas existe um olhar específico dos órgãos regulamentares, especialmente do COAF e da Secretaria da Receita Federal. Portanto, nós vamos estar falando um pouco disso em detalhes mais à frente também. Bom, essa lei, além dela ampliar, portanto, além dela ampliar o escopo que passou a ir além do tráfico de drogas, nós temos também o que gerou o fortalecimento do controle nos setores sensíveis àquilo que nós chamamos aqui de reciclagem de capitais, que na verdade nada mais é do que uma tentativa de dar caráter legal a operações ilegais. Portanto, a lei ela facilita a identificação e a comunicação de operações suspeitas. Vejam bem, inicialmente quem passava informações ao COAF eram só bancos. Hoje os cartórios já precisam passar informações ao COAF. As joalherias precisam passar informações ao COAF. Os ourives precisam passar informações ao COAF. Portanto, todas as operações que podem ser suspeitas, elas precisam ser disponibilizadas para os órgãos de fiscalização e existe hoje um procedimento muito simples de comunicação entre esses atores e os órgãos que cuidam disso. Existe uma facilitação muito grande na repressão judicial, portanto, o COAF repassa diversas dessas informações à Receita Federal e à Polícia Federal, e aí eu destaco esses órgãos que estão no dia a dia vinculados a essa tentativa de transformação, de dar cara de legalidade a operações ilegais, que envolvem os cartórios de registro de imóveis, as joalherias, os ourives e os bancos, que já estavam inclusos na lei anterior, na Lei 9.613. Houve uma ampliação das medidas cautelares patrimoniais que retratam essa incidência de lavagem de capitais e também
que incorporam essas infrações chamadas antecedentes. Então, ampliou o leque de possibilidades de imposição de medidas assecuratórias. Então, existem novas exigências. Eu já citei o cartório de registro de imóveis na lâmina anterior. A lei anterior não incluía cartório de registro de imóveis, a lei atual já inclui. Há na lei a previsão de confisco de bens ou valores provenientes do crime, inclusive com sequestro de bens em nome de laranjas. O crime organizado, na tentativa de dar cara de legalidade a dinheiro, ao patrimônio obtido pelo crime, é muito comum a utilização de laranja. Então, hoje a lei prevê o sequestro de bens pelos praticantes desse crime, inclusive aqueles que são utilizados como laranja. Bom, aqui nós compartilhamos com vocês qual é a pena prevista nessa lei, tá? De lavagem de dinheiro. Bom, a lei previu uma das mais gravosas penas, que varia de 3 a 10 anos de reclusão e multa, e tudo isso visando inibir a prática do crime de lavagem de dinheiro. Tá? Então, essa é a pena. Eu não sei se numa prova dessa natureza, num concurso do Banco do Brasil, essa exigência mais de natureza processual, judicial, se isso poderia aparecer na prova. Mas, de qualquer maneira, tente guardar que a previsão de pena varia de 3 a 10 anos de reclusão e multa. E isso tudo depende da gravidade, da gravidade do crime. Você tem situações onde a prática envolve situações muito controversas. Então, logicamente, que o juiz vai calibrar essa pena de acordo com a sua percepção da gravidade do crime. Bom, é importante destacar que a gravidade da pena indica a gravidade do crime. E bem, o país hoje discute a liberação da utilização, por exemplo, do canabidiol pela medicina, para alguns tipos de tratamentos. Então, existem bancos que já estão lançando fundos de investimento associados à exploração econômica do canabidiol, que tem valores medicinais. Então, é provável que o Brasil comece a avançar também nessa temática, portanto, algumas práticas deixem de ser crimes. Mas aqui nós não estamos falando dessa prática, nós não estamos falando do usuário, nós estamos falando do tráfico de entorpecente, nós estamos falando do tráfico de órgão humano. Portanto, a gravidade da pena ela tem que levar em consideração essas diversas situações. Bom, aí em 2020, portanto, 8 anos depois, a Circular 3.978, ela traz algumas novidades, mas vocês vão perceber que a lupa que nós vamos colocar é na Carta Circular 4.001. Até porque a Carta Circular é um detalhamento da circular, razão pela qual ela abrange toda a circular. Mas eu vou trazer aqui pelo menos 2 pontos que estão incorporados nessa circular de 23 de janeiro de 2020. Ela estabelece políticas, procedimentos e controles internos a serem adotados pelos bancos. Então, veja bem, o Banco do Brasil tem uma área que cuida exclusivamente do crime de lavagem de dinheiro. Portanto, o Banco do Brasil tem uma diretoria, que é a Diretoria de Controles Internos, que tem uma gerência executiva cuidando exclusivamente dessas atividades que são suspeitas. Portanto, essa carta circular, muito antes dessas cartas circular, o Banco do Brasil já tinha essa área dedicada a esse tipo de procedimento. Mas essa carta circular é fundamental porque ela detalha os procedimentos e os controles que os bancos precisam estabelecer. Essa carta circular também fala da prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e também aborda a questão do financiamento de atividades terroristas, do terrorismo. Portanto, essa circular traz uma novidade, que ela aborda a Lei 13.260, que é
associada ao financiamento do terrorismo. Portanto, ela traz uma novidade em relação à lei de 1998. E aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco mais em detalhe, e vocês que vão estar assistindo esse vídeo, eu vou pedir um pouco de paciência, mas é muito interessante, até porque nesta carta circular são trazidas diversas situações que, se você for trabalhar no banco, você pode estar convivendo com elas no dia a dia e vai fazer com que você já fique atento a elas desde este momento em que você está buscando trabalhar nessa grande empresa chamada Banco do Brasil. Portanto, na carta circular eu vou destacar as operações e situações que são passíveis de comunicação ao COAF, que é o conselho que cuida e que monitora as operações que são suspeitas de lavagem de dinheiro. Eu já tive uma situação onde eu tive que prestar informações ao COAF. Muitos cidadãos recebem cartinha do COAF quando ele movimenta um valor financeiro acima daquilo que é a rotina dele. E a maioria dessas movimentações, elas têm uma justificativa legal. Então, o importante é que o COAF observa o que está acontecendo e pede explicação para as pessoas. Por isso, é importante que vocês conheçam essas operações suspeitas e essas situações suspeitas que eu vou compartilhar com vocês. São duas operações, basicamente, que a gente chama de operações em espécie. Então, quando você começa a fazer operações pagando em dinheiro vivo, que é o que nós estamos chamando aqui operações em espécie. Então, operações em espécie em reais em contas de depósito. Então, se você ou se qualquer cidadão deposita na sua conta um volume de dinheiro vivo, essa operação está sendo observada pelo COAF. Então, aqui neste item de operações em espécie, são várias situações que são elencadas nessa carta circular. Eu estou pensando aqui apenas duas em cada uma dessas situações e em cada uma dessas operações. Bom, a primeira, se você está fazendo algum tipo de operação em espécie incompatível com a capacidade financeira do cliente. Então, o cliente vai ao banco todo dia e deposita 10 mil reais, por exemplo, em dinheiro vivo. Olha, essa operação ela é suspeita. Essa operação vai ser comunicada ao COAF, porque esses depósitos rotineiros em dinheiro vivo podem indicar alguma operação ilegal. Ou também operações realizadas por cliente cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos. Hoje, praticamente todo mundo tem conta em banco. Praticamente até os camelôs dispõem ali de uma maquininha que faz operação de débito no cartão ou de crédito no cartão. Então, não justifica movimentações financeiras de valor significativo. Tem países, por exemplo, que já estão definindo uma data no futuro que eles vão parar de emitir dinheiro. Por quê? Porque hoje a tecnologia permite que praticamente todas as transações financeiras sejam feitas sem a utilização de dinheiro vivo. Portanto, as operações em espécie, elas são cada dia mais suspeitas. E essa lei, ela exige que os bancos comuniquem ao COAF operações em espécies em reais, em contas de depósito ou de pagamento, nessas condições que estão aí. Se elas forem incompatíveis com a capacidade financeira do cliente ou se são operações que não fazem sentido de serem feitas em espécie. Outra operação importante e que está contido nessa carta circular são as operações em espécie em cartões pré-pagos em moeda estrangeira e cheques de viagem. Veja bem, a operação anterior, nós estamos falando de operação em espécie em reais. Aqui é praticamente a mesma operação, só que aqui nós estamos falando de operações em espécie em moeda estrangeira. Então, tanto as operações em reais quanto as operações em moeda estrangeira, elas são sujeitas à comunicação ao COAF.
Imagine vocês, existe um mercado paralelo de moedas muito grande no Brasil. Nós temos o câmbio comercial, o câmbio turismo, mas a gente sabe que existem operações feitas sem transitar pelo sistema financeiro, que é a chamada de mercado paralelo de câmbio. Olha, se essa operação do câmbio paralelo ensejar em depósitos sistemáticos de um determinado cliente na sua conta bancária via operações de câmbio, essa operação ela é suspeita e ela precisa ser comunicada ao COAF. Então, observem, 2 operações em espécie. Daqui para frente, nós vamos estar falando de situações. Vejam bem, a carta circular ela trata de operações e de situações suspeitas. A primeira situação suspeita é situações relacionadas com a identificação e qualificação de clientes. Os bancos hoje são obrigados a fazerem as atualizações cadastrais periódicas dos clientes. Então, eu não estou lembrado se essa atualização é anual ou bianual, mas os bancos precisam atualizar o cadastro dos clientes periodicamente. Portanto, se um cliente ele resistir, ele não for muito receptivo no fornecimento de informações cadastrais, esse cliente está tendo uma situação suspeita e essa suspeição precisa ser comunicada ao COAF. Tá? Essa situação precisa ser comunicada ao COAF. Mas também precisa ser comunicada ao COAF se o cliente oferecer informações falsas. Então, essas são situações que estão relacionadas à identificação e qualificação de clientes. Por quê? Esse cliente pode ser um cliente laranja. Ele pode estar sendo utilizado pelo tráfico de drogas, ele pode estar sendo utilizado pelo tráfico de órgãos humanos. Portanto, são situações onde o COAF precisa ser informado. Outra situação relacionadas à movimentação de contas de depósito de pagamento em moeda nacional que a gente vai compartilhar com vocês e que precisa ser comunicado ao COAF é movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Então, se você tem uma conta de depósito, você pode não estar negociando em espécie, como é a primeira situação que nós falamos em reais. Mas você pode estar recebendo, o cliente pode estar recebendo depósito nessa conta. Então, essa movimentação financeira em grande valor precisa ser comunicada ao COAF, ou em valor acima daquilo que representa o salário daquela pessoa, o patrimônio daquela pessoa. Portanto, você como funcionário do Banco do Brasil precisa estar muito atento a essas movimentações financeiras. Lembrando que, ao mesmo tempo que eu observe e registre a importância da sua observância em relação a isso, tem uma área do banco que está olhando isso minuciosamente. Mas você, que vai ser o funcionário que está ali no front atendendo o cliente, pode perceber situações que sejam necessárias e que mereçam um registro para comunicação ao COAF. Também temos aí transferências de valores arredondados na unidade milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite. O COAF estabelece limites de valores que precisam ser comunicados. O limite hoje, se eu não me engano, é R$10.000. Imagine você, um cliente que todo dia chega ali e deposita 9.900. É um valor muito próximo do limite, uma situação que pode retratar tentativa de burlar aquilo que ele sabe que é uma exigência do COAF enquanto limite para a comunicação. Então, nós, como funcionários bancários, ao percebermos essa situação, nós precisamos também comunicar ao COAF. Portanto, são situações relacionadas à movimentação financeira de contas de depósito ou de pagamento em moeda nacional e que gera esse tipo de suspeição. E isso ocorre também nas transações
dos clientes com outros países. Portanto, nós aqui vamos falar de situações relacionadas com operações de investimentos no país. Imaginem situações onde uma pessoa física ou uma pessoa jurídica brasileira está recebendo alto volume de investimento de recursos de cidadãos que não são residentes no país. Essas informações precisam ser comunicadas ao COAF. Então, compra ou venda de ativos financeiros a preços incompatíveis com os praticados no mercado. Imaginem que um cidadão é dono de uma propriedade rural. A legislação hoje permite que estrangeiros possam ser detentores de propriedades rurais no país sob determinadas situações. Então a propriedade vale 1 milhão e ela foi vendida por 10 milhões, por exemplo. Então você tem uma situação onde o preço do bem foi vendido por um valor completamente exorbitante. Então essas situações, elas são situações relacionadas a operações de investimento do país que são necessárias que sejam comunicadas ao COAF. Operações atípicas que resultem em elevados ganhos para agentes intermediários. Olha, no Brasil, o corretor de imóveis, por exemplo, ele tem um padrão de taxas que ele pode cobrar pela intermediação de operações imobiliárias. Essas taxas, elas não são as mesmas nos diversos estados brasileiros. Aqui no Distrito Federal, a maior taxa é 5%. Em São Paulo já é permitida a cobrança pelo corretor de imóveis de 6%. Mas pode ter uma situação onde o corretor recebe uma comissão exorbitante de 20%, por exemplo. Essa operação ela é suspeita. Por quê? Porque a taxa de comissão paga ao corretor de imóveis, ela extrapola aquilo que é a orientação dos conselhos regionais. Então, as comissões cobradas por intermediários, elas precisam estar sendo observadas e se nós, como funcionários bancários, percebermos alguma irregularidade, essa informação precisa ser repassada ao COAF. Situações relacionadas com operações de crédito no país. Olha, operações liquidadas com recursos incompatíveis com a situação financeira do devedor. Então, nós temos situações onde o cliente obtém uma operação de crédito, por exemplo, para descontar no seu salário ao longo de, de 15 anos, 20 anos, por exemplo, um financiamento de um imóvel. De uma hora para outra, esse cliente vai e liquida essa operação sem que ele tenha uma renda que fique claro no cadastro dele que ele tem a renda compatível com essa liquidação. Essa liquidação desse imóvel antecipadamente, em situação incompatível com a renda do cliente, ela precisa ser comunicada ao COAF. Se o cliente solicitar um crédito incompatível com a atividade econômica ou com a capacidade financeira dele, o fato dele solicitar esse crédito já exige que você, como funcionário do banco, informe ao COAF ou que o banco informe ao COAF. Aí, talvez eu esteja direcionando muito a fala a você que vai ser funcionário do Banco do Brasil, mas eu preciso clarificar um pouco isso. O banco dispõe de uma área que cuida disso. Portanto, de um modo geral, isso é feito de forma automatizada, mas as agências, elas têm um papel muito importante e você, ao atender um cliente nessa situação, você vai ter que entrar no sistema do banco e fazer o registro dessa informação. Quem vai enviar essa informação para o COAF não vai ser você, como funcionário da agência inicialmente, mas a área que cuida dessa relação com o COAF no Banco do Brasil. Mas o seu papel não deixa de ser de grande importância. Outra situação suspeita são as situações relacionadas com as movimentações de recursos oriundos de contrato com o setor público. Nós falamos anteriormente, em um outro vídeo, da lei anticorrupção, da relação entre as pessoas jurídicas e os órgãos do setor público. A gente sabe que existem muitas obras que são sujeitas
a superfaturamentos, etc. Portanto, toda movimentação de recursos que tenha origem nesses contratos entre o setor público e o setor privado, se elas forem suspeitas ou as situações suspeitas, elas precisam ser comunicadas ao COAF. Normalmente, os órgãos públicos têm um funcionário que é o responsável pelo contrato, que é aquela pessoa que acompanha o contrato feito entre a empresa privada e o ente público. Se esse funcionário tiver uma movimentação financeira incompatível com a remuneração que ele recebe do órgão que ele trabalha, essa situação precisa ser comunicada com o COAF. Portanto, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos precisam ser comunicadas ao COAF. Situações relacionadas a consórcios. No vídeo que nós gravamos sobre o sistema financeiro, nós falamos um pouco de consórcios. Posteriormente, nós falamos de consórcio como um item que gera boa rentabilidade para o sistema financeiro, como um item de grande interesse pelo Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil cobra a taxa de administração de consórcio e é um item que traz boa rentabilidade para o banco. Mas a gestão de consórcio feita pelo Banco do Brasil vai exigir que ele fique observando essas situações relacionadas a consórcios suspeitas e que precisam ser comunicadas ao COAF. Consorciado detentor de elevado número de cotas e que esse conjunto de cotas é incompatível com a sua capacidade financeira. Digamos que seja um consórcio de 100 pessoas, que um único consorciado tenha 10 cotas e que exija dele um pagamento de R$10.000 por mês e que ele ganhe liquidamente apenas R$8.000. É impossível que ele tire do seu salário R$10.000 para pagamento de consórcio se ele recebe apenas R$8.000. Portanto, é uma situação onde exige muita atenção da instituição financeira, situações onde o consorciado ele está pagando um valor de consórcio incompatível com a renda dele. Um aumento expressivo do número de cotas pertencentes a um mesmo consorciado. Então, ele entra como detentor de apenas uma cota e depois ele compra outras cotas de outros consorciados. Isso precisa ser comunicado ao COAF. A gente viu que o detentor de cotas de consórcio, ele pode oferecer lances para retirar o bem com antecedência. Mas se ele estiver oferecendo um lance incompatível com a capacidade financeira dele, essa é uma situação sujeita à comunicação ao COAF. Portanto, se você no Banco do Brasil for oferecer consórcio aos nossos clientes do Banco do Brasil, observe, a quantidade de cotas e o valor que ele vai assumir de compromisso com o consórcio precisa estar compatível com a renda que ele dispõe no dia a dia e com o patrimônio dele. Outra situação importante em relação às operações suspeitas são aquelas situações relacionadas a pessoas que podem, ou entidades que podem ter relação com atividades terroristas e a proliferação de armas químicas ou armas de destruição em massa. Então, todos esses atores, normalmente a ONU ela dispõe de uma relação de pessoas e de entidades suspeitas. E os bancos eles têm acesso a essas informações. Portanto, todas as pessoas que tiverem com algum tipo de atividade relacionada a essas entidades suspeitas, elas são passíveis de serem comunicadas ao COAF e é o que nós chamamos aqui de situações relacionadas ao crime de terrorismo ou ao crime de proliferação de armas. Portanto, movimentações financeiras envolvendo pessoas ou entidades relacionadas a atividades terroristas listadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, essas pessoas precisam estar sendo observadas no dia a dia do banco com lupa, porque elas são de extrema importância para a gente evitar
a proliferação de armas de destruição em massa, bem como a proliferação do terrorismo. Situações relacionadas com atividades internacionais de toda natureza, operação como pessoa física ou jurídica, inclusive sociedades e instituições financeiras em paraísos fiscais. Você sabe o que é um paraíso fiscal? Você já se perguntou por que existem os paraísos fiscais? Acho que a humanidade precisa caminhar no sentido de aprovar uma legislação proibindo a existência de paraísos fiscais. Tem grandes economias, a Suíça, por exemplo. A Suíça é um país que uma das grandes fontes de financiamento daquele país e do bem-estar daquele país advém de aplicações financeiras por aquele país permitir operações que têm benefícios fiscais. Mas nós temos diversos paraísos fiscais espalhados mundo afora. Portanto, as operações financeiras nos bancos que estão associadas às entidades que têm filiais em paraísos fiscais, elas devem ser olhadas com lupa. O Banco do Brasil também tem filial em paraíso fiscal, ok? O Banco do Brasil também tem filial em paraíso fiscal. Existe uma lei que permite. O Banco do Brasil é muito rigoroso com relação a essas operações que transitam pelo sistema, pela instituição que ele detém chamada BAMB, mas ele tem um rigor muito grande, mas ele não pode deixar de se beneficiar dos incentivos fiscais que esses paraísos oferecem e que outros bancos também utilizam. Então a lei permite que os bancos, que as pessoas façam operações buscando os benefícios fiscais, que são impostos menores que são cobrados nesses paraísos fiscais, tá? Mas é importante que você observe que nem todos os paraísos fiscais têm o mesmo rigor e têm a transparência necessária. Portanto, você, como funcionário do Banco do Brasil, precisa ficar atento com operações que transitam pelos paraísos fiscais e que são muitas e que envolvem, inclusive, muitos fundos de investimento. Quando você oferecer um fundo de investimento para um cliente, você vai oferecer algum tipo de fundo de investimento que tem ali aplicações em ativos estrangeiros. Esses ativos podem estar aplicados em paraísos fiscais. Não é ilegal, tá? Não é ilegal. Portanto, a ideia aqui não é discutir a ilegalidade, e sim a possibilidade de este processo estar ensejando a lavagem de dinheiro. Situações relacionadas com operações de crédito contratadas no exterior. Olha, eu sou um cliente do Banco do Brasil que tem um cadastro de mais de 30 anos como cliente do banco. Eu posso contratar uma operação de crédito no exterior, mas essa operação ela precisa ser olhada com um rigor maior. Então, contratação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com aquelas praticadas no mercado, com juros distoantes ou praticada por prazo excessivamente longo, por prazo a perder de vista. Então, alguém consegue, por exemplo, uma operação de crédito num banco, num determinado país, que, digamos, seja de R$1 milhão, que nenhum banco brasileiro concederia esse valor de empréstimo para ela. Essa operação é suspeita. Por quê? Ela está conseguindo no exterior um volume de empréstimo incompatível com as condições financeiras dela e, às vezes, com taxas de juros muito baixas e com prazo de liquidação muito alongado. Portanto, essas operações elas precisam ser comunicadas ao COAF, até porque, normalmente, essas operações elas transitam pelo sistema financeiro. Situações relacionadas com operações de investimento externo. O tempo todo existem cidadãos de bem desse país oferecendo oportunidades, dizendo assim, olha, eu conheço um banco que tem sede num determinado país que quer trazer
para o Brasil R$ 1 milhão, $1 milhão ou 100 milhões de dólares para investir. Olha, todo investimento no Brasil que envolve moeda estrangeira tem que transitar pelo Banco Central. Então não existe essa possibilidade de entrar um valor muito grande de moeda estrangeira aqui legalmente sem transitar pelo Banco Central, portanto tem que passar por alguma instituição financeira autorizada a operar com câmbio. Então o recebimento de investimento direto externo, cujos recursos retornem rapidamente, isso é suspeito. Porque, na verdade, a pessoa investe aqui para lavar o dinheiro no país, porque muitos países dispõem de poucos controles. Então, imagino eu que países onde o Banco Central local não tem todo o sistema de controle que tem o Banco Central do Brasil, fica fácil o investidor externo fazer um investimento naquele país e depois voltar com esses recursos para o país de origem com cara de legalidade. Então é fundamental que os países e o sistema financeiro brasileiro observem essas operações de investimento externo em situações que podem ser suspeitas. Situações relacionadas a bens não de uso e outros ativos não financeiros, venda de carros usados, vendas de máquinas usadas. Então você tem os chamados bens não de uso, que às vezes não tem valor contábil nenhum, e aí eles são vendidos a preços exorbitantes. Aqui vocês podem pensar também em obras de arte, que é um bem não de uso. Então, todas as operações relacionadas a bens não de uso, elas têm uma suspeição possível e elas precisam ser comunicadas ao Banco Central. Situações relacionadas com a movimentação de contas correntes em moeda estrangeira. De alguma forma, nós falamos isso lá atrás, mas essa movimentação em moeda estrangeira, ela está sempre sendo observada e movimentações com recursos incompatíveis com a capacidade financeira do cliente, você que está ali no dia a dia, que conhece o cliente, que está se relacionando com esse cliente, que pode ser até o gerente da conta desse cliente, você precisa estar observando isso e situações suspeitas, elas precisam ser registradas e a área do banco que faz a comunicação com o COAF, ela estará fazendo essa comunicação. Situações relacionadas com operações realizadas em municípios localizados em regiões de risco. Nós sabemos que o Brasil é um país continental. O Brasil é um país com dimensões muito grandes, portanto, você tem municípios de fronteira que têm muita particularidade, portanto, vocês poderiam considerar esses municípios fronteiriços como municípios localizados em regiões de risco. Então, vocês podem observar, ao trabalhar numa agência do Banco do Brasil nessas cidades, operações atípicas em municípios localizados nessa região. Normalmente pode envolver aí a comercialização irregular de metais preciosos, operações atípicas em municípios localizados em regiões de extração mineral. Nós citamos anteriormente a dimensão territorial da Amazônia Legal, então ali você tem muita extração mineral e de metais preciosos que não são registrados, portanto, a negociação desses metais preciosos, eles precisam ser comunicados ao COAF, porque pode aí estar havendo lavagem de dinheiro. Então, com esses 17 tópicos, nós compartilhamos com vocês as operações suspeitas e as situações suspeitas. Essas operações suspeitas e situações suspeitas são comunicadas ou são obrigatoriamente comunicadas ao COAF e elas são fundamentais para que o país avance no tratamento da lavagem de dinheiro,
para que nós possamos ter um país cada vez mais legalizado, onde as ilegalidades sejam punidas e que as pessoas sejam detentoras apenas daquilo que ela ganhou com o suor do próprio corpo e com o seu conhecimento. Portanto, essa lei é muito importante e a prevenção ao crime de lavagem de dinheiro é fundamental para que o Brasil possa pleitear a condição de um país de primeiro mundo. Boa prova para você. Leia novamente essas situações e essas operações suspeitas, e essas operações e situações suspeitas podem cair no concurso do Banco do Brasil. Boa prova e bom proveito.